Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica Oliveira, eu sou bióloga por formação e hoje eu sou analista da Papyrus, analista ambiental. Durante a graduação, eu permeei um pouquinho sobre a área da saúde, trabalhando na Fiocruz, trabalhei no Zoológico de Salvador também, fiz alguns trabalhos voluntários para outras universidades e outras instituições. Mas hoje eu estou trabalhando com consultoria ambiental, né, e estou na Papyrus. Certo? E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre a biodiversidade local da fauna e da flora, tá? Mas aí, para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é biodiversidade. E a biodiversidade, etimologicamente falando, ou seja, literalmente ao pé da letra, ela é a variedade de vida. É uma palavra que ela vem de origem grega, onde bios quer dizer vida e diversidade, variedade, multiplicidade. Então, de uma forma simplificada, ela refere-se à riqueza do número de espécies. Alguns estudiosos, eles se aprofundam um pouco mais com relação a isso e estudam toda a complexidade da evolução, da seleção natural e das pressões antrópicas que a gente exerce sobre essas comunidades. Mas, por hora, o que a gente precisa saber é que a biodiversidade ela trata diretamente a riqueza do número de espécies. Então, a biodiversidade ela tem uma extrema importância em diversos âmbitos. Eu trouxe aqui a importância ambiental, a importância econômica e a importância social. Pode passar. Quando a gente fala especificamente em importância ambiental, a gente está falando basicamente sobre o equilíbrio do ecossistema. Só isso, né? Bem básico, o equilíbrio de todo o ecossistema, que é tudo que a gente conhece hoje. E quando eu estou falando desse equilíbrio do ecossistema, eu estou falando do equilíbrio da teia alimentar, que a teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares. E nessas cadeias alimentares eu sempre tenho um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário. Nessa animação que eu trouxe, que não está rodando a propósito, mas enfim, é uma animação onde traz um mosquito que ele está se alimentando de um outro animal, vem um camaleão, se alimenta desse mosquito, logo em seguida vem uma ave, se alimenta desse camaleão, e depois um predador de topo de cadeia, que seria um felino, que se alimenta dessa ave. Então, eu trouxe essa imagem para a gente entender como tudo é equilibrado e como cada espécie possui uma importância no ecossistema. Se a gente retirar, por exemplo, esse felino, que na nossa animação é o nosso predador de topo de cadeia, é o predador máximo, né? De uma forma simplificada. Imagine que a gente retire ele da natureza. Logo, terão muitas aves, porque não tem mais um predador para fazer o controle da população dessas aves. Em consequência, essas aves vão se alimentar de todos os camaleões. Vai chegar um momento que não vai haver mais camaleões, então eles vão ser extintos. Vai chegar um momento que, com a extinção desses camaleões, essas aves que estavam consumindo eles também serão extintas. A população de mosquitos vai crescer muito e vai prejudicar diversos outros animais se alimentando deles. Então, assim, isso é só para a gente entender que todas as espécies têm um papel no nosso ecossistema, tá? Todas as espécies. Ele também apresenta a biodiversidade também apresenta um papel muito importante para o homem, uma vez que a utilizamos como fonte de alimento, fonte de energia e fonte de matéria-prima para para a construção de diversos objetos. Eu costumo falar que, por exemplo, se hoje a gente tem a opção de escolher, sei lá, um armário, um guarda-roupa, com a madeira de pau-d'arco ou a madeira de maçaranduba e definir qual que é melhor, é devido à biodiversidade. Porque a gente tem tantas espécies que em dados momentos a gente pôde estudar quais espécies que se dão melhor, né, para um determinado produto e a gente pôde escolher isso. E também tem importância no lazer, que espalhados pelo mundo tem diversas praças e parques com árvores onde as pessoas praticam atividades de lazer, né, caminhadas, corridas, bicicleta, piquenique, e também tem o ecoturismo onde as pessoas fazem trilha, tá? Mas quais são as principais ameaças à biodiversidade?
a gente tem diversos problemas aí. Eu não posso listar a principal ameaça, porque são várias ameaças à biodiversidade. A poluição é uma delas. Outra questão também que ameaça bastante a nossa biodiversidade é a exploração indiscriminada dos recursos naturais, tanto a matéria-prima quanto a matéria vegetal. Outro assunto bastante delicado com relação à ameaça à biodiversidade é a introdução de espécies exóticas. Mas o que seria isso? A introdução de espécies exóticas nada mais é do que eu pegar uma espécie que não ocorre naturalmente numa região, num país, né? E introduzir essa espécie nesse local. E o tráfico de animais. Pode passar. Mas falando um pouquinho sobre a biodiversidade local, os municípios de Iraquara, Monlugu do Morro e Souto Soares, eles encontram-se inseridos no bioma Caatinga. Mas o que isso significa? Pode passar. A Caatinga, hoje, né, ela é um bioma único e exclusivamente brasileiro. O nome Caatinga deriva de uma palavra indígena que significa mata clara, mata aberta ou mata branca. E isso fica muito claro quando a gente observa essas duas imagens. Observem que na imagem maior, na época da seca, a mata está completamente esbranquiçada. E isso acontece porque as plantas da caatinga elas são adaptadas ao clima seco e à baixa disponibilidade hídrica, e elas se adaptaram para perder suas folhas na estação seca, para evitar que elas percam mais água, né, através da transpiração. E aí, por perder essas folhas, a caatinga ela toma esse aspecto mais esbranquiçado. A gente observa também que na caatinga a gente tem uma quantidade muito grande de bromélias, de cactos, de plantas com espinhos. E tudo isso são adaptações que a vegetação passou para se adaptar a esse clima seco e essa pouca disponibilidade da água. A caatinga ela também, o bioma menos estudado, essa realidade vem sendo mudada nas últimas décadas, tá? E a gente conseguiu descobrir algumas coisas, como, por exemplo, que a Caatinga é um bioma extremamente rico. Por muito tempo, achou-se que a Caatinga era um bioma muito pobre, sem vida, porque a gente relacionou o verde com a vida. Observem que nessa imagem menor, a Caatinga tá toda verdinha, então você imagina, nossa, tá cheia de vida. Mas quando ela tá com essa aparência mais esbranquiçada, costuma-se pensar que é um bioma que não tem vida, e isso não é verdade, tá? É um bioma extremamente rico e com alto grau de endemismo, que eu vou falar um pouquinho ali na frente. Pode passar. Então, a Caatinga ela é um bioma exclusivamente brasileiro, então em nenhum lugar do mundo você vai achar nada parecido com a Caatinga, tá? Ela é única. Ela ocupa hoje uma área total de 844.453 quilômetros quadrados, o que equivale a 11% de todo o território nacional. E ela estende-se por Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Minas Gerais. A Caatinga, ela é a região seca mais povoada de todo o globo. Ela tem cerca de 26 milhões de habitantes. E assim, ela precisa de muito para sustentar esses 26 mil habitantes, né? E a Caatinga, ela tem isso para oferecer. Mas, infelizmente, a principal fonte de renda da Caatinga hoje é a agropecuária, tá? E com isso, a gente tem um super pastoreio, a gente desmata muito para poder criar as pastagens para os ovinos, caprinos e bovinos. E a gente acabou perdendo 46% da cobertura vegetal original. Então, assim, além desse desmatamento para o pastoreio, há também a questão que a Caatinga é muito ligada à produção de carvão e lenha. Então, hoje na Caatinga desmata-se para criar pastos, culturas, né, carvão e lenha. Pode passar. Ela ainda é o bioma menos estudado, e isso pode estar relacionado ao fato de ser o único bioma brasileiro, né? Então, é de interesse somente dos brasileiros estudar esse bioma de uma forma geral. Mas é uma realidade que vem mudando nas últimas décadas, e só na última década foram descritas 90 espécies de planta. Então, isso é bastante.
E estima-se que ainda existam muitas outras espécies para serem descritas. O Tabarelli, né, e o Vicente, eles ressaltam que os valores sobre a biodiversidade devem ser bem mais altos, tendo em vista que 41% da região nunca foi investigada e 80% permanece subamostrada. Então, assim, a Caatinga ainda tem muito para nos mostrar, ainda vão ser muitas espécies descritas. Pode passar. E, ao contrário do que se pensa, a Caatinga é um bioma extremamente diverso, tá? Ela hoje abriga 4.508 espécies de plantas. E eu trouxe uma comparação aqui muito interessante, porque quando a gente fala na floresta amazônica, a gente imagina que é um bioma extremamente rico, super diverso, e de fato tá? Mas fizeram um estudo comparação entre a Caatinga e a floresta amazônica, onde na Caatinga encontramos 4 espécies a cada 1.000 quilômetros quadrados, e na floresta amazônica a gente encontra 2,5 espécies a cada 1.000 quilômetros quadrados. Então, assim, em valores, a Caatinga tem praticamente o dobro, né? Quase o dobro da diversidade da floresta amazônica. E isso é um dado extremamente novo, extremamente interessante para a Caatinga, onde por anos acreditou-se ser um bioma sem vida. Quando a gente fala em fauna, a gente tem 153 mamíferos, 510 aves, 107 répteis, 49 anfíbios e 185 peixes. E a Caatinga ela tem uma vantagem imensa para a economia regional, porque as suas particularidades de clima, por exemplo, de composição do solo, oferecem condições, por exemplo, para que as árvores frutíferas elas tenham um teor maior de açúcar. E isso é muito bom para a venda dessas árvores frutíferas, né? Desses frutos. Pode passar. E a Caatinga também tem um alto grau de endemismo. Mas, Jéssica, o que é endemismo? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês. Vamos imaginar que em Mulungu do Morro existe um lagarto listrado com bolinhas vermelhas e a gente só encontra esse lagarto em Mulungu do Morro. Então, esse lagarto listrado de bolinhas vermelhas é endêmico de Mulungu do Morro. Eu posso andar o mundo inteiro, em nenhuma outra parte do mundo eu vou encontrar esse lagarto, tá? Isso é endemismo. E a Caatinga, por ela ter essas particularidades de clima, ter essas particularidades quanto à disposição, né, da água, a disponibilidade da água, muitas espécies se adaptaram para viver na Caatinga. E isso confere um alto grau de endemismo de espécies na Caatinga. Em flora, somente entre as plantas herbáceas, que são aquelas plantas não lenhosas, né? Ela tem 318 espécies endêmicas. E entre os cactos, ela tem 41 espécies endêmicas. Isso quer dizer que tem um cacto lá, que eu acho na Caatinga, que eu posso rodar o mundo inteiro. Eu não vou encontrar aquele cacto em lugar nenhum, tá bom? Pode passar. Quando a gente fala sobre o endemismo na fauna, a gente tem um endemismo de 3% entre as aves, 7% entre os mamíferos, 57% entre os peixes, tá? Isso seriam 327 espécies endêmicas, sendo 13 mamíferos, 23 lagartos, 20 peixes e 15 aves. Pode passar. Agora falando um pouquinho sobre a fauna local. Pode passar. Durante o período que a gente está aqui na região, que a gente está tendo as atividades no parque, foram resgatadas 1.701 animais, tá? Esse dado é até abril de 2021. Foram 1.701 animais pertencentes a 103 espécies. E aqui eu trouxe a imagem de algum desses animais, que vocês já devem ter até vistos, tá? O lagarto preguiça, a cobra-cipó, a filomedusa, o rato do mato, o coelho do mato. Pode passar. E a onça parda, ela possui uma distribuição ampla no Brasil, ela ocorre em todos os biomas, e estima-se que ela tem uma população média de 4.000 indivíduos. Falando-se em Caatinga,
ela é amplamente distribuída em todas as regiões da Caatinga e existem estimativas que o tamanho populacional desse animal hoje encontra-se em 2.500 indivíduos. Ele é um animal que, segundo o estado de conservação, ele está vulnerável, tá? Só para a gente entender um pouquinho sobre esse estado de conservação. EX seria extinto. Esse animal não existe mais, tá? EW, ele está extinto na natureza. Então, eu só encontro esse animal em zoológicos, em criadouros, instituições de conservação de espécies. CR é um animal criticamente ameaçado. EN, um animal em risco. VU, vulnerável. NT, quase ameaçado. E LC, preocupante. O ideal é que todas as espécies elas fossem LC, né? Fossem pouco preocupantes, mas infelizmente isso não é a realidade para muitas espécies que a gente tem. E assim, perder esse puma concolor, por exemplo, implica em toda aquela questão que eu trouxe para vocês do equilíbrio do ecossistema. O puma concolor, né, a Suçuarana, ele é um felino, um animal de grande porte e um predador de topo de cadeia. Esse animal é responsável pelo controle de diversas outras populações. Então, a partir do momento que eu tiro esse animal, significa que eu vou ter superpopulação de outros animais. E isso causa um completo desequilíbrio nas outras partes da cadeia, tá? E o puma concolor hoje é um animal que ele enfrenta diversos problemas, como a perda de habitat, porque há muito desmatamento, né, para implantação de pastos ou de agriculturas. É um animal que sofre caça por retaliação, porque a partir do momento que ele está no território dele e eu vou lá, desmato para fazer um pasto, coloco um monte de cabra. Ele chega, ele pensa, eu estou no meu território. Ok. Tudo no mundo animal é referente a energia. Conseguir energia e poupar energia. E eu preciso gastar o mínimo de energia possível. Então, a partir do momento que eu tenho um monte de cabra no meu território, e é mais fácil eu ir ali pegar elas que estão presas, né? Tem muitas. Então, eu vou gastar pouquíssima energia. Então, para mim, é mais fácil. Do que, por exemplo, ir numa floresta onde quase não tem comida, porque desmataram tudo, vou ter que procurar, depois eu vou ter que correr para poder matar esse animal. Então, não. É mais fácil pegar a cabra. Então, acontece muito desse animal predar tanto animais domésticos quanto animais de criação por conta disso, porque a gente está no território deles e é mais fácil. E aí, esses animais vão lá e passam pela represária, né? E acabam sofrendo essa caça também, porque, matou minha cabra aqui, não vou deixar não, vou matar. E, além disso, tem a questão do atropelamento, porque o território deles, hoje, é dividido em várias vias, tem várias vias que passam por dentro do território desses animais. E eles precisam andar de um lado para o outro para caçar, para se esconder. Enfim, em algum momento acabam sendo atropelados, tá? Pode passar. E a Caatinga, ela hoje, como a gente já falou, né, abriga uma diversidade enorme de animais e abrigam muitas espécies endêmicas, tá? E abriga também muitas espécies ameaçadas de extinção. Hoje a Caatinga ela tem 136 espécies ameaçadas de extinção, dessas 46 são endêmicas, ou seja, 46 só ocorre ali, tá? Uma delas é a ararinha azul, que é um dos animais mais ameaçados do mundo e o animal mais ameaçado do Brasil, tá? Ela no estado de conservação, né, que eu trouxe no slide anterior, volta um pouquinho aí só pra gente ver. Pronto, aqui, ó. Aqui fala o estado de conservação. A ararinha azul, por exemplo, ela está aqui no EW. Isso significa que ela foi extinta da natureza. Pode adiantar. O último indivíduo visto em vida livre, ou seja, visto na natureza, foi no ano de 2000. Tem 20 anos que a ararinha está extinta da natureza. E hoje existem diversos programas para tentar recuperar, tá? Diversos programas para conservar essa espécie. No mundo, existem menos de 200 indivíduos de ararinha azul. A maior parte, inclusive, vive na Inglaterra. E ano passado, teve até no noticiário, eu não sei se vocês recordam, que 52 animais, né, tinham vindo da Alemanha para cá, para a Bahia,
para a gente realizar a soltura. Mas antes da gente soltar esse animal, a gente precisa se certificar que esse animal esteja adaptado para voltar para a natureza. A gente precisa certificar que ele sabe encontrar comida, que ele sabe se esconder ou se defender dos predadores, tá? Então, assim, hoje a ararinha, ela ainda é considerada extinta da natureza. Pode passar. A caatinga, ela também é lar da segunda ave mais ameaçada do Brasil. A ararinha era a primeira ave mais ameaçada do Brasil e a arara azul de Lear é a segunda ave mais ameaçada, tá? Hoje, ela encontra-se no estado de criticamente ameaçada, com 1.700 indivíduos, tá? Então, isso é muito pouco. E o nosso licuri tem uma relação muito especial com essa arara azul de Lear. E lá na frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas guardem esse dado: licuri e arara azul de Lear. Pode passar. Quando a gente fala sobre flora, a gente conseguiu levantar 67 espécies arbustivas e arbóreas, tá? No empreendimento, durante a nossa estadia aqui. E a gente conseguiu resgatar e realocar 2.173 indivíduos pertencentes a 33 espécies. Mas, Jéssica, o que é isso aí de resgatar e realocar? Quando a gente estava numa área que ia sofrer intervenção e a gente achava, sei lá, um cacto, a gente ia lá, pegava esse cacto, resgatava esse cacto, ia lá e plantava ele em um lugar que não fosse sofrer intervenção. Então, a gente realocava esse cacto em um lugar onde o trator, por exemplo, não ia passar, tá? E a gente encontrou diversas espécies lindíssimas a propósito. Aqui eu trouxe a imagem de algumas delas, tá? Como o murici, o araçá, o São João, esse cacto rabo de raposa e o mulungu, que fica lindíssimo florido. Pode passar. Na caatinga, a gente tem 6 indivíduos que são proibidos de corte por lei, tá? A gente não pode suprimir esses indivíduos, que são, em ordem, tá? A baraúna, o umbuzeiro, o angico, o licuri, o ariri e a aroeira. A maioria dessas espécies estão ameaçadas de extinção, tá? Elas possuem um valor econômico e social muito grande, como o umbuzeiro, por exemplo. E o licuri, que tá aí, apesar dele não ser uma espécie ameaçada de extinção, na verdade a gente tem até muitos indivíduos de licuri na natureza, ele é protegido de corte porque ele é uma ave, ó, é uma árvore extremamente importante, tá? Tem um valor econômico, social e ecológico muito grande. Lembra quando eu falei da ararinha azul? Então, o licuri, o fruto do licurizeiro, é o principal alimento na dieta da arara azul de Lear. Então, por isso, e pelos outros motivos também, né? Ele é uma espécie protegida de corte. Mas isso quer dizer que eu não posso cortar? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu não devo cortar. Mas se eu precisar efetuar o corte de um indivíduo desses, eu preciso fazer um plantio compensatório. O que seria isso? A cada um indivíduo que eu corte de licuri, por exemplo, eu preciso plantar 15. Pode passar. Mas e aí, Jéssica, como é que a gente pode preservar a nossa biodiversidade? Então, essa é uma pergunta muito complexa e eu tenho uma resposta em uma palavra só, que é conscientização, tá? A gente precisa se conscientizar para poder preservar a biodiversidade. É aquela velha história do conhecer para preservar. Eu hoje trouxe algumas informações para vocês de tráficos de animais, de fragmentação de habitat, desmatamento, caça em época de reprodução. E eu acho que quando a gente conhece um pouquinho sobre o que é que essas coisas causam na perda da nossa biodiversidade, a gente deixa de fazer isso, a gente acaba ajudando nessa preservação. Quando, por exemplo, eu deixo de caçar um animal, porque eu entendo que é crime, né? Ou quando eu deixo de caçar esse animal na época de reprodução, eu estou contribuindo para que haja a perpetuação daquela espécie, tá? Quando eu entendo que comprar um animal proveniente de um tráfico mata diversos outros e permite, né, e faz com que esse traficante ele continue indo na natureza retirando esses animais. Quando eu deixo de adquirir esse animal porque eu entendi isso, a gente também ajuda a preservar a biodiversidade. A ararinha azul, por exemplo, que hoje é extinta da natureza, ela hoje chegou nesse estado de conservação porque ela sofreu muito, ela sofreu uma pressão do tráfico de animais muito forte. Os psitacídeos em geral, né,
que são os papagaios, periquitos, as araras, eles sofrem muito com o tráfico de animais, porque eles são aves que são muito dóceis, que são muito inteligentes, que se apegam aos donos. Então, eles sofrem demais com esse tráfico. Então, a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês é que se a gente fizer a nossa parte, né, fazer aquele trabalho de formiguinha mesmo, a gente consegue reverter algumas situações e a gente consegue, sim, preservar a nossa biodiversidade. Pode passar. Obrigada pela atenção. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido, né, fazer com que alguns de vocês se conscientizem a ajudar, a fazer o mínimo para ajudar nessa conservação da biodiversidade, tá? É aquela questão, a gente vai fazer o nosso trabalho de formiguinha e a gente vai conseguir, sim, ajudar essas espécies, viu? Muito obrigada, gratidão.